Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius, dando continuidade às nossas aulas de gerenciamento de dados para a web. E hoje nós vamos falar sobre como que eu consigo trabalhar o JSON junto com a linguagem Java. Então nas últimas aulas nós falamos o que era JSON, mostramos como manipular o JSON utilizando a linguagem JavaScript. E hoje nós vamos falar como que eu consigo trabalhar o JSON usando a linguagem Java, tá? Para trabalhar o JSON com a linguagem Java, eu posso utilizar essa API aqui, que é o JSON-P. E tem uma outra que eu vou mostrar daqui a pouco, né, em outro slide, que é o JSON-B. Tá? Mas primeiro vamos falar aqui desse JSON-P. Com o JSON-P, eu consigo trabalhar utilizando o modelo de objetos e consigo também trabalhar utilizando o modelo de string. Então tem essas duas possibilidades utilizando essa API aqui. Então Java API for JSON Processing. Então uma API Java para processar o JSON. É uma API padrão para processamento de objetos JSON na linguagem Java. Permite trabalhar com JSON, né, dessas duas maneiras. O modelo de objeto ele carrega os dados na memória em formato de uma árvore. Vai lembrar um pouquinho aquilo que a gente já estudou da API do DOM no XML. Tá? Já o modelo de string ele vai consumir menos memória, porque ele vai fazer o processamento à medida que vai lendo os dados. Que aí vai lembrar, né, assemelha ao que é a API SAX lá para o XML, tá? Não é exatamente igual, tá? Na verdade é bem diferente, mas é mais ou menos aquela ideia, né? Aqui no modelo de objeto ele vai criar uma árvore, né, com os nós, e já no modelo de string não, ele vai processando à medida que vai lendo os dados, tá? Então, continuando, como é que eu posso fazer para trabalhar primeiro falando de modelo de objetos? Então, como é que eu posso criar JSON utilizando o modelo de objetos? Tá? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos utilizar um dos métodos estáticos para criar uma fábrica. E aí, lembre-se que lá no JSON, eu posso ter objetos ou posso ter arrays. E aí eu vou ter métodos estáticos para criar fábricas para esses dois tipos de objetos. Então, posso ter o create, né, o JSON.createObjectBuilder para criar uma fábrica de Object Builder, ou JSON Create Array Builder para criar uma fábrica de array. Tá? Depois, com essa fábrica, aí eu vou, chamando esses métodos, eu vou criar um construtor, ou eu vou criar um builder de objeto ou de array. Tá? Então, o retorno desses caras vai ser um JSON Object Builder ou um JSON Array Builder. Tá? Utilizando um desses dois objetos, né, desse tipo aqui, utilizando um desses dois builders, um desses dois construtores, nós vamos chamar métodos add para incluir os dados. Então, eu vou ter um add. Por exemplo, quando se trata de objeto, eu vou ter lá, por exemplo, um add para adicionar, por exemplo, chave-valor. Tá? Então, por exemplo, nome e o nome da pessoa, idade e aí um inteiro, que é a idade da pessoa. Já se for um array, aí eu não tenho a chave. Por quê? Porque a chave vai sendo os índices inteiros, numéricos, e eles vão sendo, o próprio add já vai colocando essas chaves para a gente automático. Tá? Depois eu vou chamar o método build, e aí com esse método build, né, depois que fizer esses add, eu chamo o object builder, e aí ele vai me retornar ou um JSON object ou um JSON array, tá? Que vai representar a minha árvore lá de objetos ou array de elementos que eu vou ter, tá? Então isso aqui, esse texto em código, é isso aqui. Fica mais simples para a gente entender, é bem mais simples, tá? Então o que eu vou ter? Eu chamo o método estático createObjectBuilder da classe JSON e ele me retorna um JSON Object Builder, que aqui eu estou chamando de construtor. Com esse construtor eu posso adicionar chaves e valores. Então aqui eu estou adicionando uma string, aqui um inteiro. A chave, pessoal, sempre vai ser string. Agora o elemento aqui pode ser string, pode ser inteiro, pode ser booleano, pode ser inclusive um outro objeto ou um outro array, tá? Depois que eu adicionei tudo que o meu elemento precisa, eu vou falar aqui esse construtor, chamar o método build para construir realmente, e aí ele me retorna um JSON object, um objeto JSON. Né? E tudo isso poderia ser feito também, né, trocando aqui o object por array. Então, create array, aqui o add, aí seria só o valor, não teria chaves, né? E aqui também seria JSON array. Tá? Então, e dá para misturar essas coisas. Tá? Por exemplo, aqui no add,
eu posso incluir, por exemplo, telefones e aí passar um JSON array aqui, tá? Então dá para misturar e vice-versa, tá? E aí isso aqui, de uma forma abreviada, pode ser escrito dessa forma aqui, tá? Então JSON create object builder ponto add, aí adiciono chave e valor, ponto add, chave e valor. Se tivesse mais chaves e valores, ponto add e assim por diante. No final, ponto build, e aí sim ele me retorna um cara do tipo JSON object, tá? Que aqui eu estou chamando de objeto, ok? Sim, com esse cara aqui, ó, JSON object, ou um cara do tipo JSON array, eu tenho os métodos get, e aí eu consigo obter os elementos, tá? Então, se for um cara do tipo JSON object, eu passo o método get, e aí um dos possíveis métodos gets, tá? Porque eu vou ter getInt, getString, getObject, getArray, get coisa, tá? GetBoolean. E aí, se for um cara do tipo JSON Object, eu passo a chave, que é uma string, e ele vai me retornar aqui o valor. Se for já do tipo JSON Array, aí eu vou passar um inteiro, tá? E aí ele me retorna o valor, né? E aqui também da mesma forma, tá? Get, string, get int e assim por diante. Antes aqui, nós estamos fazendo um processo que eu consigo pegar os dados e criar um JSON Object ou um JSON Array, né? Aqui eu vou pegar uma string, tá? Para converter isso para um modelo de objetos. Então já é uma string que representa, né, uma string no formato JSON. Tá? Então eu vou utilizar um método estático chamado createReader da classe JSON para criar um JSON Reader. Então seria algo desse tipo aqui. Tá? Então JSON, createReader, passo o parâmetro e ele me retorna esse cara aqui do tipo JSON Reader, que aqui eu estou chamando de leitor. O parâmetro que ele vai receber aqui pode ser um cara do tipo inputString ou um cara do tipo reader. Tá? Aí depois eu chamo um dos métodos reads, que pode ser um read object ou um read array, do leitor, né, desse cara aqui, e aí ele vai me retornar um JSON object ou um JSON array. Né? O que é a ideia aqui? Aqui nesse parâmetro aqui, que pode ser um input string ou um reader, vai estar uma string no formato JSON. E aí ele já vai fazer a conversão direta. Aqui no exemplo anterior, vou voltar aqui, eu estou falando que tem um nome e que tem uma idade, né? E aí eu transformo em um JSON object. Aqui nesse formato aqui, eu já recebo nesse input string ou no reader, né, eu recebo já um texto no formato JSON, que tenha nome, idade, etc. E ele já me retorna, na hora que eu fizer essa chamada aqui, um JSON object ou um JSON array. Tá? Então tudo isso aqui, em código, vai ficar isso aqui. Ó. Aqui eu vou ter um código, né, uma string no formato JSON. Então isso aqui é um código no formato JSON. Aí eu crio um input string, né? Então a partir dessa string texto aqui, eu vou transformar esse fluxo de bytes aqui em um input string, aí guardo nessa variável aqui que eu chamei de fluxo. Aí sim, JSON.createReader e passa esse fluxo como parâmetro. Né? E aí eu criei uma variável que eu estou chamando aqui de leitor do tipo JSONReader. Aí com esse leitor chama-se readObject, né? Por quê? Porque isso aqui é um objeto. Ó. Se fosse um array, chamaria readArray. Então eu chamo readObject e ele me retorna um JSON Object, que aqui está chamando de objeto. E de forma abreviada, dá para, né, ir chamando um atrás do outro aqui, concatenando tudo aqui e fazer tudo de uma vez. Tá? Aqui, do jeito que está aqui fica bem complicado de ler, mas se você for quebrando linha, você vai escrever menos e fica legível. Dá para fazer isso aqui ficar legível, tá? Continuando. Eu tenho aqui, ó, observe isso aqui eu estou chamando esse cara aqui, byte array input string. Aqui é a mesma coisa, só que aqui eu estou chamando um string reader, tá? Então o resultado aqui vai ser o mesmo, mas aqui eu acho que fica mais simples de ler, mas escreve menos, então fica mais fácil para a gente, né? Então observe, mesma ideia, tá? A diferença é que eu estou usando input string e aqui string reader, tá? E aí esse slide é para mostrar a diferença então do JSON Reader, desse leitor aqui, para o JSON Writer, que é o cara que vai escrever. Né? Aqui eu leio de algum fluxo,
né, que pode ser um string reader ou um input stream, e transformo isso num JSON object. Aqui eu vou fazer o processo inverso. Ó. Eu vou ter esse objeto, tá? E vou escrever ele em alguma saída. Essa saída pode ser, por exemplo, aqui o system out, pode ser aquele out que a gente usa no servlet, ou então você pode criar um string writer para poder escrever numa string, tá? Então, tem várias possibilidades para isso aqui. Então, aqui, criou-se, né? Chama o método estático createWriter, passa aqui, supondo que eu quero escrever no console, então passou aqui system_out, e criou-se esse escritor que é do tipo JSON_writer. Aí, com esse escritor, chama o método writeObject e escreve o objeto. Então, ó, aqui eu tenho um texto no formato JSON, string, e converto isso para um JSON object. E aí eu faço as manipulações que eu preciso, né? Trato da forma como eu precisar. Depois, eu posso pegar esse cara e escrever, por exemplo, na saída, né? Escrever na tela do computador para o usuário ver. Ok? Então, tem essas possibilidades, né? Ler e depois escrever. Aí aqui agora é modelo de stream, mas antes da gente falar do modelo de stream, vamos fazer um exemplo e depois a gente continua aqui com esses slides, tá, pessoal? Então, sobre isso que nós vimos, tá? Então, de pegar aqui criar, né, um object builder, adicionar os dados, fazer o construtor e depois fazer o processo inverso, tá? Então, o que eu quero fazer? Né? Deixa eu mostrar aqui o código para vocês, o que eu já comecei e aí eu explico o que nós vamos fazer. Ó, aqui eu tenho uma classe pessoa, e pessoa tem nome e tem idade. Poderia ter outras coisas, mas por questão didática, simplicidade, nós vamos ter só nome e idade, tá? Eu tenho um método construtor vazio e um método construtor que já recebe o nome e a idade, e tem os métodos get e set para nome e para idade. É só isso, tá? Esse aqui é o que eu estou chamando do meu modelo. Aí eu vou ter uma outra classe aqui, um outro pacote que vai ter um manipulador JSON e onde eu coloquei esse JSON pessoa. Esse JSON pessoa é uma classe e nessa classe nós vamos ter dois métodos. Um método que recebe uma pessoa como parâmetro e retorna a string no formato JSON. E vamos ter também o inverso. Vamos ter um outro método que recebe uma string no formato JSON e transforma o objeto pessoa, usando isso que a gente acabou de ver aqui. Tá? Então, eu vou ter aqui, por exemplo, public string, e aí vamos dizer assim, pessoa para JSON, recebe uma pessoa como parâmetro, e vai retornar uma string no formato JSON. Aqui eu vou colocar um texto vazio aqui, só para não dar erro. Nós vamos ter isso, e aqui nós vamos escrever o nosso código, tá? E vamos ter também um public pessoa JSON para pessoa. Então nós vamos receber JSON e vamos retornar uma pessoa. Então pessoa e aqui no e aqui return essa pessoa. Tá? Então nós vamos implementar esses dois métodos baseados naquilo lá. E vou fazer isso por enquanto e testar aqui mesmo, tá? E testar aqui. Então é isso que eu vou fazer com vocês. Aqui, depois que a gente fizer isso aqui, testou, tá tudo certinho, eu tenho um código aqui HTML e um código JavaScript. Nesse código HTML eu tenho dois botões, com ID BT enviar e BT receber. E no código JavaScript eu tenho aqui uma função criar Ajax usando o método get e criar Ajax usando o método post, que isso aqui nós já vimos em outras aulas, eu só copiei e colei aqui, tá? Então isso é o mesmo código que nós já estudamos em outras aulas. E aqui eu vou pegar o botão enviar e adicionar um evento para ele, que vai ser um evento de clique, por enquanto só está mostrando um alert, e a mesma coisa para o botão receber, por enquanto só está mostrando um alert, tá? E aí depois testar a mesma ideia aqui, tá? Só que aí eu não vou fazer todo o HTML, tá? A gente só vai testar como é que a gente consegue enviar dados no formato JSON para o servidor,
o servidor faz alguma manipulação e me envia JSON de volta para eu poder exibir aqui no navegador e mostrar isso para o cliente. Tá? Mas por enquanto, vamos esquecer essa parte do HTML e do JavaScript e vamos ficar aqui nessa nossa classe JSON pessoa. Tá? E vamos trabalhar aqui. Então vamos lá. Ó, recebi uma pessoa, tá? Recebi uma pessoa. O que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer isso aqui. Né? Eu vou criar um construtor, né? A partir aqui desse cara, eu crio aqui esse construtor, adiciono e depois tem um objeto, tá? Depois, com esse objeto, eu vou pegar aqui, ó, o create writer e vou escrever esse objeto, tá? Só que eu não vou escrever no system out, eu vou escrever numa string que eu vou retornar essa string. Poderia, se eu quisesse simplesmente mostrar no console, poderia usar o system out, tá? Mas eu não quero isso, eu vou colocar numa string, porque aí depois eu consigo usar tanto no console ou no server, do jeito que for, tá? Então, beleza, vamos lá. Vamos pegar aqui o... Eu vou até copiar esse código aqui. Opa, vou deixar aqui. Eu preciso importar, tá? Os dados corretos, vou colocar aqui, ó. Então, do pacote javax.json, JSON Object Builder, preciso importar esse cara aqui também. Importado. E preciso importar esse cara aqui também. Pronto, então, os importes todos feitos. Então, eu vou ter aqui... Eu vou ter aqui o método, a classe JSON, chamo o método static create object builder, criei o construtor. Com esse construtor, eu vou adicionar o nome. Qual que vai ser o nome? A pessoa.getNome. E a idade vai ser o quê? A pessoa.getIdade. Bem simples. Aí eu crio aqui o objeto, tá? E isso aqui dá pra gente fazer também, pessoal, usando aquela forma abreviada, né? Então, por exemplo, deixa eu fazer aqui. Ao invés de criar esse construtor, né? O que eu vou fazer? Aqui, ó. O que é o construtor aqui? É esse cara aqui, ó. JSON Create Object Builder. Então, vou tirar ele daqui. Vou apagar isso aqui. Vou colocar aqui. Aí, observe que esse add aqui me retorna um JSON Object Builder. Tá? Então, já que ele me retorna um JSON Object Builder, eu posso simplesmente, ó, a partir dele, chamar o método add de novo. Tá? Deixa eu fazer aqui organizado. Ele ficou um ponto aqui sobrando. E aí, depois... A partir desse add que retorna, que está sobrando, que retorna um... Opa, não está mostrando, deixa eu ver o que eu fiz errado aqui. Ó, o add retorna um JSON Object Builder. Aí, depois que ele retornou um JSON Object Builder, eu posso chamar o método build dele. Posso chamar o método build. E aí, esse cara, né, me retorna, o build, me retorna um cara do tipo JSON Object. Aí, deixa eu ver o que eu errei aqui. Vou parar de dar esse erro aqui. Deixa eu ver aqui, só colocar aqui o meu JSON Object. Vou chamar de JO, recebe tudo isso aqui. Aqui faltou um parêntese aqui. Aí aqui também. Sim. Então que estava errado os parênteses. Então, eu chamo JSON Create Object Builder. Na sequência, já chamo o método add dele. Na sequência, chamo o método add novamente. Chamo o método build. O build
retorna um JSON object, e aí aqui eu guardo nessa variável JO. Tá? Então é a mesma coisa, tá? Só que de forma abreviada. Tá? Deixar assim. Aí, beleza, né? Fiz isso aqui. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou criar o writer, create writer, e chamar um método writeObject e passar esse meu objeto que eu estou chamando aqui de JO, pode ser objeto JSON, vamos deixar assim. Vou passar esse cara como parâmetro e ele já me retorna, ele já escreve aqui nesse lugar, tá? Então vamos lá. Então vou ter aqui o JSON.create writer. E aí eu observo que ele tem a sobrecarga, eu posso usar passando o output string ou passando um writer para ele, tá? Vamos colocar aqui por enquanto um system.out. E aí vamos falar que... pode deixar isso aqui. Então eu vou escrever no console, tá? No console do navegador. Vai ficar semelhante a isso aqui, ó. Isso aqui é um teste que eu tinha feito antes. Então é semelhante a isso que ele vai me mostrar. Então eu tenho o nome, a idade, faço o builder, criei um objeto JSON. Crio um cara do tipo create writer que me retorna um JSON writer, tá? Então eu vou criar aqui um JSON JSON writer, que eu posso chamar de escritor. E aí o escritor recebe isso aqui. Ou seja, é um escritor que escreve onde? Escreve no system.out, ou seja, escreve no console. E aí eu digo escritor.write. E aí observe que o write pode receber aqui, ó, um JSON object. Se ele pode receber um JSON object, eu já tenho um objeto do tipo JSON e eu passo aqui para ele e ele já escreve lá para mim. Não estou usando isso aqui, deixa eu tirar por enquanto, tá? Mas daqui a pouco eu volto aqui. Aqui fica o código. Só para a gente testar esse cara aqui, tá? Então aqui na função main, eu vou criar um cara do tipo JSON pessoa. Vamos chamar assim, de JSON pessoa, recebe new JSON pessoa. E aí eu digo JSON pessoa, ponto. Vai ser esse cara aqui, ó, pessoa para JSON. E aí eu preciso passar uma pessoa como parâmetro. Então vamos criar uma pessoa aqui. Então pessoa P recebe new pessoa. Como eu já tenho esse método construtor aqui, eu vou usar ele. Então vamos dizer aqui que é o Pedro, idade 10. Aí vou pressionar o Shift F6. E já tem aqui, ó, o Pedro, de idade 10. Ah, se fosse, por exemplo, Maria, idade 20. Pronto, já está certo. Né? Tá aqui, ó, Maria, idade 20. Né? Então já tem o nome e a idade. Então, recapitulando, o que nós fizemos? Passo uma pessoa como parâmetro. Então, esse cara aqui está recebendo uma pessoa. Aí eu chamo o método estático JSON.createObjectBuilder, né, da classe JSON. Adiciono um nome, que é o nome desse cara que eu estou recebendo. Adiciono a idade, que é a idade desse cara aqui que eu estou recebendo. Chamo o método build, esse cara já me retorna um cara do tipo JSON Object, que aqui eu estou chamando de objeto JSON. Depois, uma outra etapa, eu vou criar um JSON Writer, um escritor, né, e vou falar, ó, você vai escrever lá na saída do console. Né? E aí eu pego esse escritor, chamo o método writeObject, ou seja, escreve o objeto. Qual objeto? Este objeto JSON aqui. E aí ele escreveu aqui para mim. Só que o que eu quero, né, que eu falei para vocês, é retornar aqui uma string. Então eu vou ter o seguinte, eu vou ter aqui esse cara, ele pode receber tanto. Esse cara pode receber tanto um output string quanto um writer. E aí eu vou criar aqui um string writer.
E observe que o string writer, ele estende lá estende aqui a classe writer, né? Essa classe abstrata writer. Então, vai funcionar, né? Então, vamos chamar assim de SW, de string writer. Pronto. Passo esse string writer aqui, ou seja, este escritor, quando ele escrever, ele vai escrever onde? Vai escrever nesse cara, né? Então, quando eu mandar escrever, ao invés de ele mostrar no console, ele vai escrever neste objeto aqui, SW, que é um string writer, que estende lá a classe writer, tá? Então, quando eu falar escreve o objeto, ele vai escrever este objeto no formato JSON aqui. Depois, basta falar assim, return o string writer. Só que o meu método está retornando string, então não vai dar para retornar um string writer. Então eu vou falar string writer ponto to string, pronto, só isso, tá? Vou salvar aqui e vamos testar aqui. Então observe que agora esse pessoa para JSON está retornando uma string e eu posso mostrar esse cara aqui, né? Então eu vou ter um string vamos dizer assim, texto JSON, coloco aqui, depois eu escrevo esse cara aqui, Ctrl S, Shift F6, tá aí, funcionando do mesmo jeito, tá? Então, o objetivo aqui foi concluído, né? Eu recebo uma pessoa e retorno uma string. Onde é que eu posso utilizar isso aqui, pessoal? Por exemplo, li dados de um banco de dados. E aí, usando os métodos DAO, eu crio uma pessoa. Aí, eu vou serializar essa pessoa, vou transformar em string, só que nem string, já no formato JSON, né, para poder, por exemplo, enviar, né, lá no servlet, para poder enviar para o cliente lá no navegador. Tá? Já essa outra função aqui, esse outro método, é o processo inverso. Lá no navegador, o cara clicou no botãozinho para submeter os dados, eu submeto esses dados no formato JSON para o servidor. Chegou no servidor, ele vai pegar esse JSON, vai transformar numa pessoa, aí depois, usando as classes DAO, eu salvo isso no banco de dados. Tá? Então vamos agora fazer esse processo inverso aqui. Lembre-se, o tráfego de dados, né? Por que a gente faz isso? Porque o tráfego dos dados usando o protocolo HTTP é sempre no formato texto. Não dá para me pegar um objeto Java, um objeto pessoa na Java, e mandar ele para o cliente no navegador, já que o navegador entende a JavaScript, né? Então, essa troca de dados entre o cliente e o servidor é sempre no formato texto, porque eu estou utilizando o protocolo HTTP. Então, uma das possibilidades é trafegar esses dados usando o JSON. Outra possibilidade que a gente já estudou é utilizando XML. E existem várias outras possibilidades, tá, pessoal? Essas são as possibilidades assim, mais comuns e que a gente mais vê sendo utilizado hoje aí no mercado de trabalho, né? Principalmente o JSON, né? O XML já foi muito utilizado, mas hoje o que está mandando é o JSON, né? Mas o XML continua sendo importante, principalmente por coisas como nota fiscal eletrônica, né? Tem que ser XML, tá? Mas vamos lá, continuando. Vamos fazer então agora esse processo aqui. Eu recebi texto no formato JSON e vou retornar depois uma pessoa, né? Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer dessa forma, né? Deixa eu ver se é esse aqui. Isso, né? Fazer dessa forma aqui. Eu vou pegar esse cara aqui, o nome e a idade, que é o que eu estou recebendo como parâmetro aqui, nessa variável que eu estou chamando aqui de JSON. Vou chamar até, para não confundir, vou chamar assim de texto JSON, que a gente não confunde, tá? E aí eu vou ter um string reader, vou chamar o create reader e aí crio esse cara aqui, um objeto, né, do tipo JSON object. Depois, o que eu vou fazer? Chamar os seus métodos get, os diversos métodos get que ele tem. Então, chamar aqui o get string, get int, etc. E vou
criar minha variável pessoa, o meu objeto pessoa, tá? Então, é isso aqui que eu vou estar utilizando. Aqui, na verdade, nem preciso disso. Só isso aqui. Vou copiar isso aqui. Vou colar aqui. Vou importar esses caras. Pronto. Esse texto aqui, na verdade, é o meu texto JSON. Esse cara aqui eu já vou chamar aqui o método construtor dele, mas para criar uma pessoa e não passar parâmetro nenhum. Tá? Então, criar a pessoa, né, sem nome, sem idade. Vou criar um string reader. Né? Por que eu preciso desse string reader? Porque o create reader, ó, ele espera como parâmetro ou um input string ou um reader, um desses dois caras. Né? E aí eu já vou... Então, como ele espera isso, eu vou passar um string reader que estende, né? Vou colocar aqui, estende reader. Tá? Então, eu vou passar aqui o meu fluxo. Opa. Beleza? Aí depois, com esse leitor, eu leio um objeto e já retorno um cara aqui do tipo JSON Object. Com esse cara do tipo JSON Object, eu posso fazer coisas do tipo p.set nome, e aí vai receber o JSON Object, o objeto. Deixa eu fazer aqui eu vou dizer que é objeto JSON, tá? Para a gente saber o que a gente está falando. Então, objeto JSON.get. E aí observe que eu tenho gets dos mais diversos tipos, ó, get int, get boolean, get array, JSON array, get JSON object, tá? Então tem várias coisas. Para o nosso caso aqui, vai ser o string, e eu vou passar aqui como parâmetro o nome. Depois a mesma coisa para a idade. Então eu vou ter aqui o meu objeto JSON.get int, e eu vou ler a idade. Idade. Isso. E pronto, né? Acho que vai ser só isso. Recebi o JSON, né? Tenho o meu leitor que recebe aqui o fluxo. Aí eu chamo o read object e ele me cria um JSON object. E daí para frente, só preencher o meu objeto pessoa, tá? Vamos testar? Vou comentar isso aqui. Opa! Vou comentar isso aqui. Então eu vou falar aqui o JP, ponto, JSON para a pessoa. E aí o JSON que eu vou passar aqui vai ser algo do tipo assim, nome, dois pontos, por exemplo, Ana, aí vírgula, idade, dois pontos, por exemplo, 20. É isso aqui que eu vou passar, tá? Só que, como eu estou utilizando Java, e isso eu vou passar como string, aí tem que colocar os caracteres de escape, tá? Então aqui eu vou colocar as aspas, eu recortei aquele código, Ctrl V para colar, e aí o próprio NetBeans já coloca aqui os caracteres de escape para mim, ó. Eu tenho que escapar cada um dessas aspas aqui, tá? Então ele já faz isso para mim. Acho que ficou errado aqui, só um segundinho. Vou colar aqui de novo. Ficou errado. A idade também tem que estar entre aspas, né? No JSON, sempre a chave fica entre aspas, tá, pessoal? Não pode esquecer, não. Agora sim, dessa forma. Aí eu faço isso, esse cara aqui vai me retornar um objeto do tipo pessoa. Então, vamos pegar aqui. Pessoa P. E aí depois eu posso mostrar essa pessoa, né? Pessoa o system out, system out, e aí eu mostro a pessoa. Essa pessoa, acho que eu não coloquei um toString nela, então eu vou precisar colocar, né? Ficou faltando, deixa eu ir lá ver. Vamos colocar aqui um toString.
Deixa eu fazer um pouquinho diferente do que tem aqui. Pronto, dessa forma. Vamos voltar aqui, Shift F6. Então tá aí, a Ana e a idade. Então eu passei uma string no formato JSON e ele me retorna um objeto pessoa. Né? Então conseguimos fazer os dois passos, né? Tanto in quanto vim. E isso nós fizemos, pessoal, recapitulando aqui os primeiros slides, usando este modelo de objetos dessa API JSON-P. Tá? Agora nós vamos fazer a mesma coisa, só que utilizando o modelo de string. Tá? Então, utilizando modelo de string. Vamos entender esse modelo de string, depois a gente vai refazer e voltar e fazer a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. Para trabalhar com esse modelo de string, eu vou criar uma fábrica utilizando JSON Create Generator Factory, tá? Esse método estático aqui. Depois eu utilizo o método Create Generator dessa fábrica, né? Para criar um objeto do tipo JSON Generator. Aí eu posso escrever objeto ou array utilizando um dos métodos writeStart, né? Object ou writeStart array. WriteStart Object é como se eu estivesse falando para ele abre a chave. E writeStart array é como se eu estivesse falando abre o colchete. Depois eu vou utilizar os métodos write para continuar escrevendo, né, os dados, então chave valor. Tá, e se eu tiver, né, write para escrever chave valor, e se eu tiver, por exemplo, dentro do objeto um outro array, por exemplo, tem o telefone e eu quero colocar um array, então dentro eu vou chamar write start array para ir continuando. Para terminar, eu chamo write end, tá? Para finalizar cada bloco. Então, por exemplo, o write end é como se eu estivesse falando fecha chave ou fecha colchete, né? Dependendo se é o write start array ou write start object. E depois, quando eu terminei tudo, né, finalizar a escrita, aí sim eu chamo o close. Tá? Então vamos observar como é que fica isso aqui em código. Eu crio a fábrica utilizando o método estático da classe JSON Create Generator Factor. Aí, com essa fábrica, eu chamo Create Generator e passo aqui o out como parâmetro. A mesma ideia, pode ser o System Out, pode ser o out do Servlet, mesma ideia, tá? Aí, eu vou ter esse cara aqui, que eu chamei de gerador, que é um JSON Generator. Com o gerador, eu posso falar writeStart Object, e aí escrevendo sempre chave valor, e depois writeEnd, e depois close. Aí aqui, né, eu posso fazer, por exemplo, vamos supor aqui que eu tinha ponto write telefone. E aí o telefone vai ser um array. Então, como parâmetro, aqui o parâmetro foi uma string, aqui o parâmetro foi inteiro. Aí para continuar, eu faria ponto, né, se eu quisesse colocar o telefone. Aí, em vez de ser um simples write, seria ponto writeStart array. E aí é como se eu estivesse abrindo um colchete. Aí eu vou dando write e escrevendo os vários telefones, sem precisar falar da chave. Termino com ponto writeEnd, aí fechei o colchete desse array. E aí depois termina fechando aqui o writeEnd novamente para fechar a chave desse cara aqui e close para concluir aqui o serviço. Tá? Aqui o out, né? Esse out aqui pode ser do console, do server, etc. Então, com isso eu consigo, por exemplo, né? Com isso aqui eu consigo, por exemplo, pegar um objeto pessoa, fazer, né, a mesma ideia que a gente vai fazer, e transformar ele, escrever ele no formato JSON. Para ler, né, fazer o processo inverso, eu vou criar uma fábrica de analisador de JSON, utilizando o método estático JSON Create Parse Factory. Aí depois eu vou pegar um dos métodos Create Parser dessa fábrica para criar um objeto do tipo JSON Parser. Aí, com esse cara do tipo JSON Parser, eu vou chamar o hasNext para verificar se tem uma próxima informação, se tem informações ainda a serem lidas. Então isso aqui eu coloco num laço para sempre verificar, ó, tem informação para ser lida? Tem informação para ser lida. Para saber o tipo de informação, eu vou utilizar um método next, né,
do parser, tá? E ele vai me retornar um cara que é um evento, tá? Um cara do tipo evento. Aí com esse cara do tipo evento, eu vou saber qual que é o tipo de informação que eu tô obtendo, tá? Aí eu pego essa informação com um dos métodos get do parser, tá? Vamos ver isso em código, que fica mais simples da gente entender. Ó, eu tenho aqui um texto no formato JSON. Aí eu vou criar um string reader, que aqui estou chamando de fluxo, né? Por quê? Porque esse create parser espera, né, um cara do tipo reader, tá? Mas vamos chegar lá. Então, criei o fluxo aqui, beleza, a partir desse texto. Então, eu criei a fábrica, que aqui está chamando de fábrica. Com a fábrica, chamo o método createParser e passa aqui o fluxo, né, o cara do tipo reader ou input stream. E aí cria-se, então, esse cara que chamou de analisador, do tipo JSON-parser. Aí faz o laço. Enquanto esse analisador tem alguma próxima informação, vai ficar repetindo esse laço. Tá? E aí essa informação, ela pode ser uma chave ou pode ser um valor. Tá? Se ela for a chave, o evento, então eu pego aqui analisador.next e guardo aqui na variável evento. Então, se, por exemplo, aqui, né? Vamos observar esse exemplo aqui. Ele vai pegando cada uma dessas informações. Então, a primeira informação que ele pegou é um nome. Esse nome é uma chave. Então, o evento é um keyname, é uma chave. Né? Então, ele entra aqui nesse if. Depois, a próxima informação é um valor, só que é um valor string. Então, ele vai entrar nesse if aqui, ó, value string. No próxima interação, ele lê a idade. A idade é uma chave. Então, ele entra aqui em keyname. Aí, itera novamente. Tem mais alguma coisa? Tem o 30. Né? O 30 é o valor do tipo número. Então, ele entra nesse if aqui. Aí, volta aqui, ó. Tem mais alguma coisa para ler? Não, já li tudo, né? Já li a chave, valor, não tem mais nada para ler, sai fora desse laço aqui. Tá? Então, com isso, eu consigo pegar uma string e aqui ir preenchendo a minha pessoa. Né? Dentro desse laço aqui, eu crio um objeto pessoa e vou preenchendo ele. Tá? Então vamos ver como é que vai ficar isso aqui lá no código. Tá? Aqui é a bibliografia. Tá? E então vamos usar esses dois códigos aqui para a gente ver como é que fica no código. Ó, cada caso é um caso, né? Então eu vou mostrando essas duas possibilidades. Eu acho muito mais simples utilizando aqui um modelo de objeto, né? Só que dependendo do caso, talvez fique mais simples usar o modelo de string. Então, cada caso é um caso. Vou mostrar as duas possibilidades e depois vocês decidam o que você acha mais fácil, o que você vai utilizar, tá? Ó, eu vou... Deixa eu ver. Vou comentar tudo isso aqui. Eu vou comentar tudo isso aqui. Nós vamos fazer tudo outra vez, tá? Então, Ctrl C aqui, Ctrl V. Aí vou apagar tudo isso aqui. E vou apagar tudo isso aqui também. E aí vamos trabalhar aqui. Então, primeiro, eu vou usar isso aqui. Então, eu vou só copiar aqui. Copiar aqui. Vou colar aqui. Aí tem que importar tudo, né? Deixa eu formatar. Aí vou importar esse cara. Opa, aqui ficou errado, ó. Copiei errado lá. Vou importar esse cara aqui também. Isso. E esse out aqui não existe, né? Esse out pode ser o system out. Deixar ele aqui por enquanto, a gente testa. Tá? Então, ó, nós temos... Deixa eu pôr tudo numa linha aqui, fica mais fácil. Então, nós temos a fábrica, que foi criado com o método estático, né, da classe de JSON. Então, o método estático createGeneratorFactor. Aí, com a fábrica, eu chamo o createGenerator e falo, ó, você vai escrever na saída, no console.
tá? Então esse gerador escreve no console. Aí depois, com este lado eu digo generator, write start. Aí nome, José, idade 30, e depois eu finalizo aqui. Finalizo com close. Na hora que eu dou o close, pessoal, é aí que ele vai escrever, tá? Então aqui eu estou como se eu estivesse preparando e aí depois eu mando ele escrever. Então aqui eu poderia fazer uma coisa do tipo assim, write, aqui ó, um write start array, por exemplo, ou um write start object, tá? Então, por exemplo, vamos fazer isso aqui. Aí eu posso colocar aqui telefone, e aí eu continuaria escrevendo, tá? Então, ponto, write string, e eu poderia colocar aqui um telefone qualquer, 3, 2, tá. Ponto, write de novo, e aí continuaria escrevendo. Um outro telefone, 9, qualquer coisa aqui. E aí eu tenho que terminar, né? Então, aqui eu digo ponto, write end, tá? E então vai ficar o seguinte, ó, aqui, quando eu dou um write start object, é como se eu estivesse abrindo chaves. E aqui nesse cara ele fecha a chave. Aqui quando eu dou um write start array, ele abre o colchete. E aqui ele está fechando o colchete, tá? Então vamos fazer só isso aqui, vamos testar. Vou colocar aqui por enquanto que é void, para não retornar nada, tá? Aí vou comentar isso aqui, deixa eu comentar. Pronto. Então eu vou dizer jp. JSON para pessoa, passa aqui um P. Esse P aqui, na verdade, eu não estou nem utilizando ele por enquanto, né? Tá tudo aqui estático, ó. Então, vou passar nulo aqui. Só por enquanto, tá? Só para porque eu quero mostrar isso aqui para vocês, tá, pessoal? E isso. E aí vamos testar. Shift F6. Então observa, ó, eu tenho um nome, chave e o valor, José. A chave idade, o valor 30. E aí a chave telefone, eu observo qual que é o valor dele. É um array, tá? Um array com os dois telefones que eu havia colocado lá, né? Observe que quando eu tenho um objeto, eu tenho chave e valor. Aqui, como é um array, é só o valor, não tem a chave, porque aqui vai ficar um índice 0 e aqui vai ficar um índice 1, tá? Então isso aqui só para a gente entender e conhecer, então se vocês precisarem alguma vez, já sabe como utilizar, tá? Então eu vou tirar, porque o que nós queremos fazer é pegar a pessoa e transformar aqui no texto, tá? Então vamos lá. Então já vou apagar isso aqui, nós não vamos usar. Aqui no lugar do José vai ficar o nome da pessoa, então p.get nome. E aqui no lugar do 30, p.get idade. E aí eu preciso mudar aqui o system out, porque eu quero retornar uma pessoa. Né? Retornar uma pessoa, não, perdão. Eu quero retornar uma string. Né? Mas antes de retornar a string, eu vou testar isso aqui, tá? Então eu vou tirar aqui, ao invés de ficar nulo. Vou criar uma pessoa P, recebe new pessoa. E aí vamos dar um nome aqui, Carlos, idade aqui, e aí passa esse P aqui como parâmetro. E vamos testar dessa forma e ver se vai funcionar. Então Shift F6, Ó, já ficou um erro aqui, deixa eu ver onde é que eu errei. Assim, ó. Na hora que eu apaguei aqui, eu apaguei coisa demais. Eu preciso fechar aqui, ó, write end. Porque aqui, como eu falei, é como se eu estivesse abrindo a chave e aqui fechando a chave. Né? Então ficou faltando isso aqui. Então Shift F6. Ó, agora tá certinho. Carlos e a idade que eu coloquei lá. Né? Só que eu não quero mostrar aqui na tela, eu quero escrever isso aqui numa string. Né? Então, da mesma forma que nós fizemos no outro exemplo, observe, esse cara ele pode receber
um output string, um writer ou um output string e também a codificação de caracteres, né? Então, eu vou usar esse cara aqui. Então, eu vou criar aqui um string writer, que eu vou chamar de SW, recebe new string writer. Passo esse string writer aqui, né? Então, quando ele for escrever, ele vai escrever neste string writer aqui, né? Então, quando eu der o close, ele escreve nesse string writer. Depois que ele escreveu nesse string writer, eu posso retornar o string writer, né? Então, aqui não vai ser mais void, aqui vai ser string. Então, eu retorno esse string writer, ponto, toString, pronto, feito, só isso. Então, vamos lá na função main. Esse cara agora aqui vai retornar, e eu vou guardar aqui numa variável que eu vou chamar de string texto JSON, vou receber isso aqui, e por fim eu mostro. Então, texto JSON. Ctrl S, Shift F6, e tá aí mostrando, né, da mesma forma, funcionando aqui, beleza. Beleza? Agora vamos fazer o processo inverso. Então aqui eu recebi uma pessoa e retornei ele como texto no formato JSON. Aqui eu vou receber o texto no formato JSON e retornar uma pessoa. Aí esse processo é um pouquinho mais complicado. A gente vai fazer aqui e entender como é que isso funciona. Então já vou copiar isso aqui também, já para facilitar. Vou colar aqui. Formatar o código. Importar tudo que tem para importar. Então, Ctrl barra de espaço, Ctrl barra de espaço, isso, JSON, Javax, JSON Strings mesmo. Vou importar esse evento, isso, esse aqui, né, JSON String, evento. Opa, peraí, acho que ele não importou direito, não. Vou tirar aqui. Import javax.json. String. Deixa eu ver aqui o que ele ficou. Vou tentar de novo. Esse evento. Esse cara aqui mesmo. Vamos lá, né? Então, import javax.json. Era JSON aqui é o string, né? Aqui, esse aqui, tá? Deixa eu ver aqui, isso, né? Aí certinho aqui. Então erros já não estão acontecendo mais, né? Não esses errinhos, né? Só esse texto aqui, que não é texto, vai ser o meu texto JSON. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho... Deixa eu dar uma quebra aqui. Eu pego esse texto, que é a minha string, no formato JSON, transformo num fluxo, né, do tipo string reader. E lembre-se que string reader... string reader, ele estende a classe reader. Isso é importante porque aqui, ó, eu posso receber input string, posso receber reader. Pode receber outras coisas, né? Mas o que importa pra gente é esse cara aqui, né? Então, por isso aqui vai funcionar, tá? Então, depois que eu tenho o fluxo, né? Para um pouquinho, crio a fábrica, usando aqui o JSON.createParseFactory, esse método estático. Aí, com a fábrica, chamo o createParser, passo o fluxo, que tem os dados, né? Que veio aqui do meu texto JSON. E aí, pronto, eu crio o meu analisador, né? Com a fábrica, eu crio um analisador que é do tipo JSON Parser. Então, esse parser
esse JSON parser eu criei um analisador. No analisador eu vou verificar, ó, tem alguma coisa? Tem um próximo elemento? Então, por exemplo, eu vou ter um objeto JSON que vai ser o seguinte, vou colocar aqui como comentário. Então vai ter aqui um nome, 2 pontos, Pedro. Aí vírgula, aí a idade, 2 pontos, 40. E aí fecha a chave. Então, esse tem próximo aqui, esse has next aqui, verificando se tem alguma coisa, é assim, ó. Tem alguma coisa? Tem, é o nome. Depois, tem mais alguma coisa? Sim, é o Pedro. Tem mais alguma coisa? Sim, é a idade. Tem mais alguma coisa? Sim, os 40. E aí, tem mais alguma coisa? Não, não tem mais nada. Aí, sai fora desse laço, tá? E aí, aqui dentro, esse analisador, ele pega esse próximo valor e vai guardar aqui nesse cara do tipo event, né, nesse evento. Esse evento, ele verifica se é uma chave ou se é um valor. Então, por exemplo, na hora que vem aqui em nome, é uma chave. Na hora que vem em Pedro, é um valor e é um valor do tipo string. Na hora que vem a idade, é uma chave. Na hora que vem a 40, é um valor e é um valor do tipo número. Tá? Isso nós vamos ter que verificar aqui. Então, eu vou... Então, eu vou fazer da seguinte forma, ó. O nosso caso é isso, né? Nome, idade, 40. Como é assim, bem simples, é só isso aqui, eu tenho certeza que a chave nome e o valor, e a chave idade e o valor, nome é string e idade é inteiro. Então, para esse caso, vai ficar bem mais simples, tá? Mas se fosse outros casos, talvez começasse a complicar um pouquinho, porque eu teria que saber quem é a chave, tá? Quando eu faço aqui, ó, verifico que é uma chave. E aí digo, analisador getString. Ele vai me falar, por exemplo, se é a chave nome ou se é a chave idade. Tá? E aqui, quando eu digo analisador getString, né, eu vou estar pegando, por exemplo, o Pedro. E quando eu digo analisador getInt, eu vou estar pegando aqui, por exemplo, 40. Tá? Vamos executar isso aqui e vamos ver como é que fica, só para a gente entender esse trechinho aqui, tá, pessoal? Então, aqui eu vou comentar esse texto de código aqui. E vamos colocar aqui, então, jp. Esse cara aqui, né? E aqui eu vou passar uma string. E a string vai ser exatamente essa aqui, ó. Esse esquema aqui. Então, eu passo um texto no formato JSON e ele vai me mostrar aqui, então, nome. Aí, na próxima interação, ele me mostra aqui, ó, Pedro. Na próxima interação, ele vai mostrar aqui idade. Na próxima interação, ele vai me mostrar aqui 40. Tá? Então, vamos rodar isso aqui e ver se é isso mesmo que vai funcionar. Então, ó, nome, aí depois... falei que é Pedro e aqui Ana, né? Nome Ana, depois a idade e o 20, tá? Então, ele mostra aqui o texto. Depois, aqui, tá vendo que ele mostra 2 pontos, né? E aqui com print ln e aqui só com print, por isso da quebra de linha aqui, tá? Então, é esse formato aí, beleza. Vamos lá, vamos fazer o nosso agora, né? Porque eu quero transformar isso num objeto pessoa, né? Então, eu já tenho a pessoa aqui. E aí, o que eu vou fazer? Ó, se tivesse várias strings e vários inteiros, eu precisaria saber qual é esse cara. Como eu não tenho, eu não preciso. Só que eu vou fazer de conta que é como se tivesse mais outras chaves e outros valores de string inteiro para que vocês possam entender. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dois caras, vou tirar daqui por enquanto, dou um Ctrl X. Aí eu venho aqui e verifico se esse cara aqui é igual a... Ou então pode até fazer o contrário, né? Porque de repente, sei lá, vai que isso aqui é nulo. Eu vou dizer aqui se o nome, ponto, equal a isso aqui. Então, se isso aqui for nome, eu faço alguma coisa.
Se for idade, aí eu vou fazer outra coisa que eu vou usar inteiro, né? Aí aqui eu vou fazer outra coisa, né? E que coisa é essa, né? Deixa eu colar aqui de volta aquele que eu havia copiado. Então eu verifico se o evento é string. Então, na verdade, pessoal, se for o nome, eu tenho certeza que é string, né? Então, não, minto, aqui não. Não, na verdade fiz coisa errada aqui, tá? Porque se for a chave, é que ele vai entrar aqui. Se for diferente de chave, aí ele já não entra aqui, né? Então, quando for string, aí ele já não entra aqui, tá? Então, tem que ser diferente aqui. Não, estou fazendo errado. Vamos fazer do jeito mais simples, tá? Vou deixar isso daqui. Vou apagar tudo isso aqui. E deixa eu apagar esses caras aqui também. Então eu vou... Opa, isso aqui. Então eu vou fazer uma verificação se o evento ponto for o string, isso, então se isso cara aqui, se o event, perdão, se o event.valueString for igual ao meu evento, então eu vou dizer p.setNome, e aí eu vou pegar o analisador.getString. Se event.value number, se ele for igual ao meu evento, então p.setIdade analisador.getInt, né? Aí o problema né, que eu estava tentando fazer daquela forma que não estava ficando correta, e se eu tiver aqui, por exemplo, sobrenome, dois pontos, Silva. Se eu tiver isso aqui, né, então, este valor é string, ele entra aqui, e este valor também é string, e ele também entra aqui. Então, eu preciso corrigir isso, né? Então, eu poderia, por exemplo, ter uma variável aqui, string chave. E esse cara pode começar aqui como vazio. Aí, quando o evento for uma chave, então se event.keyname for igual ao evento, então eu vou dizer assim, a chave recebe o analisador.getString, tá? E aqui eu farei essa verificação. Então, se o evento é isso aqui, e a minha chave, foi a chave que eu li anteriormente, tá, pessoal? É igual a nome, aí sim eu faço isso, tá? Nesse nosso caso não precisa, tá? Mas se houvesse alguma outra chave aqui para um valor que é string, aí sim precisaria, né? Então vamos só dar uma analisadinha aqui para entender esse código aqui, como se o nosso texto, né, fosse isso aqui, como se o parâmetro que eu estivesse recebendo aqui fosse isso aqui, tá? Então o que iria acontecer? Eu verifico, ó, tem mais alguma coisa? Tem, e essa coisa aqui é o nome, né? Então se ela é o nome, esse evento aqui é um keyname, né? Eu pego o evento, é um keyname, ele entra aqui. Então, a chave vai receber esse cara aqui, né? O nome. Essa chave recebe o nome. Beleza, aí chega aqui no final do laço, volta, lê o próximo, né? Tem próximo? Tem, é o Pedro. Aí,
o evento aqui agora é um evento do tipo valor string. Então ele vem e entra aqui, né? Aí ele vai verificar, ó, o valor é string? Sim. O evento é string? Sim. E a chave é igual a nome? Sim, a chave é nome que eu li anteriormente no laço. Aí eu faço isso, né? Depois, chega no final, volta, lê aqui. Tem próximo? Tem, é o sobrenome, né? Então, pega o evento. Que tipo de evento é esse? Uma chave. Então aqui esse cara vai ficar sobrenome, né? Beleza, aí volta. Quando leu de novo, vai ler o Silva. O Silva, na hora que eu verificar qual que é o evento, ele é valor string. Mas a chave é nome? Não, a chave aqui agora é sobrenome. Então ele não faz esse if. Aí eu teria que fazer, se realmente tivesse isso, eu faria aqui um outro if, verificando se o evento, o valor é string, e se aqui é sobrenome, e faria aqui, né, get, por exemplo, get sobrenome, que não é o nosso caso, porque não existe isso aqui, tá? Então, teria que fazer algo desse tipo aqui. Então, o nosso não tem, não preciso disso, não precisa dessa verificação aqui e não precisa disso aqui, tá? Eu vou deixar aqui, pessoal, pra vocês terem como estudo e ficar, né, ficar mais simples aí para na hora de relembrar se tiver alguma coisa mais complicada, tá? Mas para esse nosso caso não vai precisar. É só de exemplo, né? Vai colocar aqui, ó, exemplo. Pronto, vamos testar isso aqui agora. Eu vou receber aqui. A pessoa já havia se distanciado ali. Isso, vamos testar. Então aqui eu vou ter um pessoa P recebendo isso aqui. E por fim, eu vou mostrar essa pessoa. Então tá aqui, ó, nome Ana, idade 20, né? Se aqui fosse o nome José, idade 30. Shift F6. Tá aí, José, idade 30. Tudo funcionando. Então nós conseguimos, pessoal, utilizando tanto o modelo de string como o modelo de objeto, pegar o objeto e transformar em texto JSON e também pegar o texto JSON e transformar em objeto. Então nós conseguimos fazer isso das duas formas, né? Só que aí, nós vamos ver aqui no próximo slide, que nós temos também o JSON-B, que é o quê? É um jeito fácil de fazer isso aqui, tá? Um jeito muito fácil de fazer isso que nós fizemos aqui. Porque vai ser o seguinte, ó, se eu tiver, da forma que nós temos aqui, uma pessoa, né, bem definida, uma estrutura bem definida, usar o JSON-B, que a gente já vai ver, vai ficar muito mais simples. Agora, quando eu tenho um JSON, que ele é um JSON mais genérico, que ele não representa necessariamente um objeto, uma classe no nosso modelo, aí as coisas começam a complicar. Por exemplo, vamos supor uma loja bem grande, tipo uma loja desses sites online, tipo Americanas, Amazon, etc. Quando eu tenho um produto, esse produto ele pode ser de diversas formas. Por exemplo, vamos supor um produto, um remédio, né? Um remédio ele vai ter ali a sua composição, né? Agora, se eu tenho, por exemplo, um produto alimentício, um remédio também, né? O produto alimentício e o remédio, eles vão ter data de validade. Agora, se eu tenho, por exemplo, um pneu, aí ele vai ter outras características, né? Vai ter lá a sua banda de rodagem, vai ter o ar, etc. Se eu pego uma roupa, aí já tem tamanho grande, pequeno, médio, etc. Então, cada produto tem características totalmente diferentes. Então, não dá para me representar numa classe um produto, né? Agora, no JSON, a gente consegue fazer algumas coisas bem mais genéricas. Consigo inserir vários elementos no JSON. Então, eu não tenho uma classe que represente qualquer produto. Aí, nesse cenário, eu vou ter que utilizar isso aqui, JSON-P, né? Isso que nós vimos aqui, né? Ou modelo de objeto, ou modelo de string. Agora, quando eu tenho uma classe
que, bem simples, igual ao nosso caso, uma pessoa que sempre tem nome e idade, não muda, né? Então usar o JSON-B vai ficar muito mais simples, né? Então todos os nossos JSON, que é do tipo pessoa, que vai representar uma pessoa, sempre vai ter nome e idade. Pronto, vou usar o JSON-B, que é o que eu vou mostrar agora, e tudo vai ficar muito mais simples, tá, pessoal? Então vamos ver aqui como é que a gente pode utilizar o JSON-B. JSON-B é uma especificação Java para transformar objeto Java em JSON e vice-versa. Então isso que nós fizemos agora, o JSON-B consegue fazer, tá? Então o JSON-B vai complementar o JSON-P. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa, nome e idade, aí os gets e set, né, da forma como a gente já fez. Se eu quero instanciar uma pessoa, vou instanciar aqui, né, por exemplo, José, idade 20, e isso, em JSON, ele me representa dessa forma, né, nome, José, idade 20. Beleza. Eu posso criar o JSON-B usando isso aqui, ó, JSON-B, builder, create. Então, eu crio um objeto do tipo JSON-B. Aí, para me serializar esse objeto, eu digo JSON-B to JSON. Passo o objeto, ele já me retorna o texto, já faz isso serializado para mim. E se eu quero deserializar, JSON-B.fromJSON. Passo a string e ele já me retorna o objeto. Então, essas funções que nós fizemos de JSON para objeto e de objeto para JSON, pronto, o JSON-B já faz, já me entrega tudo isso prontinho, tá? Então, para JSON, passa o objeto e retorna o texto. From do JSON, ele pega o JSON e já me transforma aqui num objeto, num objeto do tipo pessoa. Tá? Consigo configurar algumas coisas, tá? Customizar. Então, aqui, na hora que eu vou criar, eu posso passar como parâmetro uma configuração. O que vai ser essa configuração? Por exemplo, aqui eu estou dizendo JSON-B config de configuração com formato, com formatação. Então, quando eu for serializar, ele já serializa para mim, identando, formatando o código para mim. Tá? Então, essa é uma das possibilidades. Anotações. Então, lá na minha classe pessoa, eu posso colocar alguma anotação. Então, por exemplo, lá tem um nome. Mas quando eu serializar, eu quero que escreva nome completo. Então, eu posso utilizar essa anotação aqui, JSON-B property. Tá? Então, na hora que ele serializa como nome completo. E, por enquanto, é isso. Né? Vamos testar esses caras aqui. Vocês observaram quanto que isso aqui vai ficar mais simples. Então, com isso aí, eu não precisaria escrever nada disso. Né? Bastaria utilizar o JSON-B. Então, vamos lá, vamos testar o JSON-B. Posso até comentar isso aqui também. Então, eu vou ter aqui o JSON-B. Vou chamar aqui de JSON-B. Recebe JSON-B. JSON-B builder. JSON-B builder.create. Aí eu posso passar o create sem parâmetro ou com alguma configuração. Né? Pronto. Aí vou ter aqui uma pessoa P recebe new pessoa. Vamos supor que essa pessoa aqui tem um nome. Eu, a idade 40. Então eu posso dizer JSON-B ponto. E aí aqui, ó, to JSON. E passo o P como parâmetro. Ele já vai me retornar isso aqui no formato de string. Então eu posso colocar aqui uma string texto JSON, recebe isso aqui e mostrar.
Shift F6. Tá aqui, idade 40. Não, idade e nome aqui do Tadeu, tá? Aí tá mostrando um Arne aqui. Não pode, né, encontrar esse cara aqui, mas não tem problema não. Beleza, né? E aí o processo inverso. Por exemplo, eu posso pegar aqui uma pessoa P1 recebe o JSON B ponto from, e aí observe também que está tudo sobrecarregado, ó, pode ser input string, pode ser reader, e no nosso caso vai ser só em string, tá? E uma coisa importante é que eu tenho que colocar o tipo da classe, que eu não coloquei lá, não está lá no slide, né? Esqueci de colocar no slide. Então aqui eu vou passar um texto no formato JSON, eu vou copiar aqui. Opa. Então eu vou passar um texto no formato JSON. Qual que é o tipo desse cara? Qual que é a classe desse cara? Da classe pessoa, né? Então eu vou dizer assim, pessoa.class. Para ele saber que ele vai pegar esse texto no formato JSON e transformar na classe pessoa. Então observe, se eu tenho uma classe que representa o meu JSON, né, tá certinho, tem os mesmos parâmetros, beleza, tranquilo, posso usar o JSON-B, que é muito mais simples, né? Com o JSON-B eu não preciso escrever todas nesses métodos que eu tinha escrito aqui anteriormente. Agora, né, volto a repetir naquele outro exemplo, que eu tenho um produto e esse produto é bem genérico, tem várias coisas, pode ter algumas coisas, pode não ter. O produto pode ser, por exemplo, uma carne que tem, sei lá, o corte do boi, o tipo do boi, ou pode ser um remédio que tem a sua composição, ou pode ser sei lá, um enfeite que não tem data de validade, mas tem suas dimensões, tem o material, etc. Então não tem uma forma simples de transformar um JSON num produto ou vice-versa. Aí sim eu utilizaria JSON-P, né? Mas caso contrário, né, por facilidade, eu utilizo o JSON-B. Beleza? Transformou aqui, vamos mostrar o P1, Ctrl S, Shift F6. Então, primeiro ele mostrou aqui, né, aquele que a gente serializou, e agora esse aqui que já transformou na classe pessoa, e eu mostrei o P1, que é o José com idade 30. Isso mesmo. Ok? Então, agora, pessoal, vamos ver aqui como é que eu consigo trabalhar isso que nós fizemos aqui usando aqui o servlet, tá? Eu não vou utilizar o JSON-B, porque ele é bem simples e é mais fácil, depois vocês testem com o JSON-B. Tá? Eu vou utilizar essas duas funções que nós escrevemos aqui. Aí tanto faz, pode ser essa aqui com modelo de string, ou pode ser essa outra que a gente comentou aqui com modelo de objeto. Né? Como essa aqui já está sem comentar, eu vou utilizar ela. Tá? E aí não vou utilizar o JSON-B, depois vocês testem, isso que a gente vai fazer aqui com o servlet, depois vocês testem com o JSON-B também, para ver que não precisa, né, inserir todos esses métodos que a gente escreveu aí. Então o que eu vou fazer? Vou pôr esses dois botõezinhos aqui para funcionar. Ó, eu tenho uma página que tem dois botões, envia dados e recebe dados. Envia dados, eu vou enviar um JSON, recebe dados, vai receber um JSON de pessoa. Tá? Então vai ser uma pessoa que eu vou enviar e receber. E vou mostrar aqui. Então vamos lá. Eu tenho um código aqui JavaScript. Opa, aqui não. O HTML abriu aqui embaixo também. Isso, então HTML é só isso aqui, BT enviar, BT receber. Vamos aqui para o JavaScript. Eu já tenho função, o Ajax, né, para o get, para o post. Então quando eu for enviar, eu envio com post, quando eu for receber, eu recebo com get, tá? Então vamos fazer isso aqui. Botão enviar. Então quando eu clicar, aqui por enquanto, só está fazendo isso, né? Mostrando
um alert aqui. Então vamos trabalhar nesse cara aqui agora. Então vamos fazer aqui. Então, enviar os dados. Ó, eu poderia ter as caixinhas de texto, né, e montar a partir dos dados que o usuário digitou. Mas eu não vou fazer isso aqui agora mesmo, porque nós já fizemos esses exercícios em outras aulas, tá? Então é aquela mesma ideia. Pega os dados, por exemplo, de um formulário que o usuário digitou. Então vamos supor que no final das contas eu tenha algo tipo o nome, dois pontos, a idade, dois pontos. Então vou ter isso, tá? Isso. Então vou colocar aqui, é uma string. Opa, aí faltou todos os caracteres de escape que o NetBeans não colocou para mim. Então deixa eu fazer aqui diferente. Basta trazer aqui no código Java. Aí coloca aqui, cola. Aí ele já coloca todos os caracteres de escape para mim, tá? Então pronto. Só colar isso aqui. Então esse é o meu texto JSON, que eu poderia ter criado, montado ele a partir de dados do formulário, mas não vai ser esse o caso. Então esse aqui eu pegaria dos inputs, tá? Depois eu preciso enviar esses dados para o servidor, então eu vou criar um controlador aqui. Esse é o meu servlet. Então, vou chamar aqui de recebe JSON. Na verdade, pode ser recebe e envia, eu vou chamar só de manipula JSON. Porque eu vou tanto receber quanto enviar, dependendo do método, se é get ou se é post, tá? Então aqui vai ser o manipula JSON, que eu vou deixar aqui com M minúsculo e também com J minúsculo. Então aqui eu vou enviar usando o método post. Então eu vou dizer aqui, cria Ajax post. A URL vai ser essa aqui, manipula JSON. Os dados vão ser o texto JSON. Só que aqui falta uma coisa, que é o seguinte. Como eu estou usando aqui, usando esse cara aqui, né? Eu vou dizer aqui assim, tipo, dados, recebe isso aqui, tá? E a função é a função que eu vou estar executando, né? Então eu vou na verdade eu não preciso fazer, deixa eu ver. Eu pego o retorno, né, e mostro aqui para dizer se deu certo, se não deu certo, né? Então vamos colocar aqui. Então aqui vai ser a função, que é esse terceiro parâmetro aqui, tá? Dá para você fazer essa função fora e depois dá para você fazer essa função fora e depois só chamar, né? Só passar aqui o nome da função. Já vou fazer aqui direto, tá? Deixa eu fazer fora, pessoal, que eu acho que vai ficar mais organizado. Então vai ser a função enviar. Essa é a resposta, na verdade, da função enviar, tá? Vamos colocar aqui um function. Aqui vai ficar o this ponto read state, verificando se ele é 4, ou seja, enviou os dados, a resposta chegou para mim e se o status será igual a 200.
Aí se isso aqui acontecer, mostra aqui uma mensagem, um alert. Posso postar o retorno? Vamos mostrar o retorno do servlet, tá, pessoal? Então, this.response text. E aí eu mostro aqui o que o servlet me retornou. E vou até colocar aqui como resposta, tá? E eu posso usar essa resposta tanto nos dois, tá? Tanto no get quanto no post eu vou usar isso aqui. Aqui tem que salvar, que eu esqueci de salvar. Vamos voltar para cá. Então esse cara aqui vai ser a minha resposta. E aqui, mesma ideia, tá? Então vamos quebrar a linha aqui. Tirar esse alert. Eu vou receber os dados. Então quando eu faço uma solicitação, peço os dados e depois eu vou mostrar os dados, né? Então eu vou dizer aqui que eu vou ter um cria ajax get. A URL vai ser essa mesmo aqui. Opa. Aqui acho que tudo é a mesma coisa, né? Então, esta é a minha... Vou enviar nesse servlet, tá? A função vai ser essa mesma função, que é a função resposta, né, que eu mudei. Resposta. E os dados, eu não vou enviar dados, eu só quero receber os dados, tá? Então aqui vai ser... Não vai ter nada, tá? E... Então pronto, né? Só isso aqui. E aí eu preciso agora então fazer o manipula JSON. Eu não vou ter esse cara aqui. Eu não vou ter esse cara aqui, já vou, deixa eu ver aqui. Só copiar essas duas linhas aqui para facilitar depois. Aí eu vou tirar todo esse cara aqui. E eu vou ter sim o get e o set, porque cada um vai ser diferente, né? Um vai ser diferente do outro. Então, quando o usuário solicitar os dados, eu vou responder com JSON. Então, por exemplo, eu vou criar aqui vamos supor que eu fui lá no banco de dados e li uma pessoa, né, com DAO. Então, pessoa P recebe new pessoa. Então, isso aqui simulando, vai na base de dados, busca uma pessoa e mostra a pessoa aqui. Então, vai ser o Carlos José, idade 40. Aí, o usuário está solicitando isso, né? Então, simulando busca no banco de dados. Aí, faz uma busca no banco de dados, traz esse cara aí. Só que para enviar isso para o cliente, né, lá para o navegador, eu preciso serializar esse cara. Então, eu vou serializar. Aí eu poderia utilizar aqui o JSON B, mas eu vou utilizar aquilo que a gente já construiu lá com JSON pessoa, tá? Então, JSON pessoa, JP, recebe new, JSON pessoa. Aí eu vou falar JSON pessoa, ponto. Vou serializar, então isso aqui, né? E aí eu vou escrever na saída o resultado que ele me deu aqui. Então, string texto JSON. Recebe isso aqui. Aí eu vou colar aqui aquilo que eu já havia copiado. Então a resposta não vai ser texto HTML. A resposta vai ser, se não me falha a memória, application/JSON. Mas isso aqui, se você esquecer, você pode procurar pelo MIME. Você procura aqui por MIME, ó. Deixa eu ver aqui se ele vai me dar. Ó, por exemplo, application XML, mas no nosso caso a gente quer JSON. Deixa eu ver aqui se vai ter.
Vamos colocar assim, que a gente já vê uma... Vamos procurar aqui por JSON. Ó, é isso aqui, ó, application JSON, tá? Então tem vários minors, tá? Então, só para pesquisar aí que você vai encontrar. Então, para o nosso caso, application JSON. Que isso eu envio lá no cabeçalho do protocolo HTTP. O cliente já sabe que está recebendo JSON, tá? Então, o que eu vou escrever? Eu vou escrever out.print e passo aqui como... print e passo aqui como parâmetro texto JSON. Outra possibilidade, pessoal, seria pegar esse out e passar lá no... Aqui, deixa eu ver aqui. Passar aqui, ó. Esse cara aqui, né? Então, aquele out teria que receber ele aqui como parâmetro e ele passaria aqui, né? Então, pode ser feito dessa forma também. Da forma que a gente fez, retorna string, guarda a string aqui e depois mostra ela aqui. Então, o do get vai ficar assim. Vou fazer logo do post, depois a gente já testa tudo de uma vez, tá? Aqui no do post, eu recebo os dados, tá? Então, vou ter aqui no string dados, recebe os dados da requisição, get parameter, e aqui eu vou dizer dados. Por que eu vou dizer dados aqui? Vou voltar aqui no JavaScript, porque aqui eu falei que era dados, ó. Então, por isso aqui ficou dados. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou ter esse cara aqui. E aí eu posso dizer assim, JP, ponto, JSON para pessoa, né? E aí eu passo os dados aqui. Ele me retorna uma pessoa. E, por fim, eu vou mostrar isso lá, para ver se deu certo ou não, tá? Então, vou colar aqui. Aqui não vai ser mais texto JSON, eu vou retornar aqui text plain. Texto puro, pode ser text HTML, texto plain, então eu vou deixar aqui que é só texto. E aí eu vou escrever o P. Aí lembre-se que ele tem um toString, então ele passa aqui naquele formato já do toString lá, tá? Então, peguei os dados no formato JSON, transformei em pessoa, e aqui eu vou mostrar. Então, observa, os dois retornam, né? Aqui eu estou retornando texto, aqui eu estou retornando JSON, que também é string, é texto, e aqui a resposta vai tratar esses dois casos, tá? Então, vamos rodar isso aqui e ver se vai funcionar. Então, envia dados, ó, nome Tadeu Silva, idade 25, consegui enviar. Observe, aqui ele recebe os dados, cadê? Ele recebe os dados no formato JSON, né? Converte uma pessoa e depois me mostra aqui, tá? Então, ó, envia dados, tá mostrando aqui nome, Tadeu, tal, do jeito que a gente colocou lá no toString da pessoa. Aqui no recebe dados, vai receber dados no formato JSON. Então, tá aqui, ó, usando chaves e tal, tudo certinho no formato JSON, tá? Então, essa é a ideia, né, de trabalhar com JSON usando Java, né, e a gente viu como é que eu consigo com a Ajax trafegar esses dados, tá? Né, então, né, de várias formas, utilizando JSON-P, JSON-B, né? Aqui, né, depois vocês tentem, ao invés de utilizar isso aqui que a gente fez, utilize JSON-B, né? Testa aí com JSON-B, aqui, tá? E o que eu vou querer de exercício para vocês fazerem? Eu vou querer que vocês adicionem, vem aqui na pessoa e adicione o endereço. E corrija, né, faça todo esse programinha funcionar também acrescentando endereço, mas utilizando JSON-P, não JSON-B, tá? O JSON-B é muito simples, né? Já traz quase que tudo pronto aqui pra gente. Então, para treinar, nós vamos utilizar o JSON-P, tá? Pode ser o modelo de objetos ou pode ser um modelo de string, tanto faz, ou um ou outro, você escolhe qual que você quer, tá? E aí acrescenta o endereço,
acrescenta os get set aqui, tá? E faz exatamente isso que eu fiz, só que funcionando com uma pessoa que tem nome, idade e uma string endereço. Beleza, pessoal? Então, por enquanto é isso. Um abraço e até a próxima.